Opa pessoal, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Jefferson. Hoje nós vamos falar um pouco sobre Ezequias e sobre quão grande foi o agir de Deus sobre a vida de Ezequias. Quem foi Ezequias, Jefferson? Ezequias foi um rei que recebeu do próprio Deus uma mensagem de que a vida dele seria colocado um ponto final. Só que antes de a gente continuarmos e falarmos sobre Ezequias, queria pedir que você curta esse vídeo, compartilhe, envie para o máximo de número de pessoas, envie para aquela pessoa que você acha que é importante ela ouvir essa informação, ela entender sobre isso, e que você também deixe seus comentários, coloque suas dúvidas, deixe recomendações sobre aquilo que você gostaria de conversar, de aprender um pouco mais. Eu estarei fazendo o meu melhor para que você possa passar essa informação para vocês. Então vamos prosseguir aqui. Queria primeiramente que vocês, se tivessem Bíblia, ou se pudesse, onde você está, abrisse sua Bíblia, ou posteriormente, lesse no livro de Isaías. Isaías, capítulo 38. Nós vamos começar a partir do versículo 1. Onde você estiver, por mais que você não esteja com Bíblia, feche seus olhos. Vamos entrar na presença de Deus e pedir para Deus abençoar. Senhor Jesus, meu Pai, diante da Tua presença, meu Deus, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha falar ao nosso coração, Jesus. Meu Deus, nós estamos aqui, meu Pai, como servos, meu Pai, sedentos pela Tua presença. Muitos desses, ó Pai, estão aqui, Senhor Jesus, procurando, Senhor, um socorro, uma palavra de restauração, de edificação. Então vem falar, meu Pai, ao nosso coração. Toma a frente, meu Pai, de tudo que vai ser ensinado e que a glória seja sempre para o Senhor. Usa-me como teu instrumento. Amém. Então, como eu estava dizendo, Ezequias, ele era um rei que obedecia a palavra do Senhor. Ele era alguém que andava nos estatutos de Deus. Mas, mesmo andando nos estatutos do Senhor, ele recebeu uma notícia de que sua vida na terra, sua vida terrena, seria ceifada. E que ele tinha seus dias contados. Muitas vezes você tem vivido dessa forma. Você já recebeu um prognóstico de um médico, de uma pessoa que tem determinada influência sobre você, que a opinião dessa pessoa conta, e ela disse que não vai dar certo, que não adianta mais, que não dá para mudar mais a situação. Mas eu quero dizer hoje para você que tem saída, tem solução. Porque até mesmo Ezequias, que recebeu uma palavra vinda do Senhor, do próprio Deus, que a vida dele chegaria ao fim, ele teve uma resposta, uma saída. Mas para que ele pudesse alcançar essa saída, ele teve que clamar e entrar em oração. Ele teve que entrar diretamente em contato com Deus. E a oração é esse meio. A oração, ela não tem classe de idade, de pessoa, não tem gênero. O Senhor, ele está disposto a ouvir a minha e a sua oração. Aonde quer que você esteja, quem quer que você seja, Deus, ele está disposto a ouvir sua oração. Então, vamos aqui. Diz assim: a doença de Ezequias, a sua cura maravilhosa. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: assim diz o Senhor,
põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então, imagine só, você recebendo de Deus essa determinação. Jefferson, põe em ordem a sua vida, a sua família, a sua casa, porque você vai morrer. Você vai morrer e vai deixar todos os seus bens, tudo que você construiu. Você vai deixar sua esposa, seu filho, e você não vai mais estar com essas pessoas aqui na terra. Então, para Ezequias ali foi um choque. Um choque que muitas vezes a pessoa acha que não vai chegar. Porque as pessoas vivem aqui nesse mundo tendo a impressão que a morte é algo que nunca vai chegar. Só que eu quero dizer algo para você. A morte, ela é necessária. Mas Jefferson, eu não queria morrer, eu não queria passar por isso. Mas infelizmente a gente temos que passar. Da mesma forma como você planta uma árvore, ela nasce, ela cresce, ela reproduz, dá seus frutos, cresce outras árvores e com o passar dos anos ela chega a secar e morrer. Mas ela cumpriu o propósito dela. Assim como ela cumpre o propósito dela, a árvore de dar frutos, você tem um propósito. Você tem uma missão a ser cumprida aqui nessa terra. Aí você diz, mas Jefferson, eu não sei qual é a minha missão. Eu não sei o que eu devo fazer. Mas o Senhor, a palavra de Deus, ela te dá a orientação. E você pode juntar a palavra do Senhor com conhecimento. Com conhecimento prático. Para ajudar você a encontrar a sua missão. O seu objetivo. Aquilo que vai fazer você viver com plena convicção de que você está dando o seu 100%. De que você está entregando para o mundo e deixando aqui na terra um legado. O que é um legado, Jefferson? Diferente de herança, como Ezequias estava para deixar para o seu filho e para a sua esposa, uma herança. A herança você deixa para alguém. Você deixa para alguém, para seu filho, para sua esposa, para seus netos. Mas um legado você deixa em alguém. Um legado é algo que você deixa intrínseco, você deixa dentro da pessoa. Se eu parar para perguntar aqui para você, você se lembra das características que sua mãe tem? Creio que muitas das atitudes e da forma como sua mãe age está dentro do seu DNA. A forma de como ela tem o cuidado, seja numa limpeza de uma casa, seja numa forma de falar. Até nisso a gente replica, a gente copia e passa. Por quê? Porque ela deixou dentro de nós. Eu costumo sempre me lembrar, minha mãe, ela falava assim: Jefferson, você precisa sempre dar bom exemplo. Então, sempre que eu lembro dessa palavra, eu lembro que aonde eu devo chegar, eu devo dar bom exemplo. Porque a minha mãe dava bom exemplo. Ela era uma pessoa de caráter. Ela dava bom exemplo. Então, eu tornei a receber isso dela. Eu recebi como forma de legado. E vamos continuando aqui. Então, Ezequias, ele recebeu uma ordem do Senhor, dizendo que ele ia morrer. Que a partir dali não adiantava mais. Chegou o dia que ele deveria arrumar suas coisas para morrer. Olha o que Ezequias fez. Mesmo com a situação sendo drástica, sendo uma situação que ele não conseguiria mudar, porque ele recebeu uma ordem do Senhor. Olhe como ele agiu. Em vez de reclamar, em vez de blasfemar, em vez de dizer: Senhor, eu te servi, eu era um rei fiel, ele não questionou a Deus.
Mas olha o que ele fez. Olha a atitude que um homem de Deus teve e qual nós devemos também ter. Então, versículo 2. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Isso aqui está grande. Aqui está a grande e importante virada de chave. Sabe o que é que Ezequias fez? Muitas pessoas iam falar o quê? Ia blasfemar contra Deus, ia dizer que tinha feito algo demais, ia dizer para Deus que tinha ajudado os pobres. Ezequias ele não tentou justificar. Ezequias não tentou justificar. Ele orou. Ele não tentou acusar. Quantas vezes você recebe na vida palavras de derrota, pessoas que dizem que você não vai conseguir, pessoas que dizem que a sua vida a partir de hoje se tornará estagnada. Ezequias recebeu uma ordem do Senhor e mesmo assim não tornou a blasfemar, o acusar, o reclamar. Ele orou e falou com Deus. E é isso que faz a diferença. Em vez de você reclamar, em vez de você estar passando por uma dificuldade, um problema, você ficar reclamando, você precisa falar com Deus. Porque Deus ele vai te ajudar. Deus ele tem o poder de mudar a sua vida. Sim, ele tem o poder de mudar. E quando você ora, você entra literalmente em contato com o grande e soberano Senhor, Criador do universo. Então, Ezequias fez isso, ele orou. Então vamos continuar aqui. Versículo 3. E disse: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Olha aí. Ezequias falou assim: Senhor, eu sei, Pai, que eu vou morrer, mas peço-te que o Senhor se lembre que eu tenho andado em integridade contigo, tenho andado em fidelidade, eu tenho sido, meu Pai, cumpridor das tuas palavras, do teu ensinamento. Então Ezequias, ele tinha uma intimidade com Deus. Ele tinha princípios que ele guardava. Muitas pessoas podem dizer assim agora: Jefferson, mas eu tenho vivido uma vida errada. Como é que eu vou chegar até Deus e falar que eu tenho sido íntegro? Como é que eu vou chegar até Deus e dizer que eu estou vivendo uma vida reta se eu não estou vivendo? Vou te dizer o segredo. Se você não está vivendo uma vida reta, diga a Deus a verdade. Diga: Senhor, eu sei que eu tenho pecado contra ti, sei o que tenho errado, sei o que tenho falhado, e peço-te que me ajude e me perdoe. A importância aqui está na inteireza, a pureza. Ele foi puro. Ele não tentou barganhar com Deus. Ele falou aquilo que realmente era da alma dele. Então muitas vezes a pessoa tenta barganhar com Deus e acha que vai conseguir fazer com que Deus mude a sua opinião tentando barganhar. Ela, sabendo que tem vivido uma vida errada, ela fala: ó Senhor, eu tenho andado reto contigo, eu tenho ajudado os pobres, eu tenho praticado a sua lei, mas ela sabe que ela não tem feito isso. E ela mesmo que se engana, porque ela não engana a Deus. Ela pode enganar pessoas, mas até mesmo pessoas com o tempo encontram a verdade. Porque a verdade é algo que se prova no tempo. O tempo nada mais é do que a balança mestra para poder provar a verdade. Enquanto a mentira dura um tempo, 2 tempos, a palavra, a verdade, ela vai durar para a eternidade. E aí onde é que está? O mentiroso, ele cai porque ele pode mentir 1 tempo, 2 tempos, 3 tempos, mas a verdade, ela é imutável. Então no momento que você fala para Deus o
que é realmente verdade, o que é sincero no seu coração, Ele vai te responder. Então, Ezequiel abriu seu coração para Deus e falou que tinha andado retamente com Ele, falou que tinha sido íntegro. Então, quando você estiver passando por uma dificuldade, um problema, não tente colocar Deus contra a parede. Não tente mostrar para Deus que Ele é o culpado. Porque tudo o que acontece aqui nessa terra, nada mais é do que a nossa semeadura. O que você planta é o que você tem colhido. O que você plantou anos atrás, você tem colhido agora. Então não é Deus que tem feito isso. Deus, ele pode até permitir o problema, mas não é Ele que coloca. A palavra de Deus diz assim: nunca diga, eu estou sendo tentado pelo Senhor, porque Deus a ninguém tenta. Nós somos tentados pelas nossas próprias cobiças. Você é tentado pelo aquilo que o seu próprio desejo anseia, pelos seus próprios desejos e sonhos. Deus, ele não tenta você, pelo contrário, Ele é um pai que quer cuidar, que quer zelar, que quer ensinar, que quer instruir, que quer ver o melhor de nós que somos filhos. Deus quer ver o melhor seu. Deus não quer o seu pior, Ele quer o melhor. Mas você diz: Jefferson, mas eu não tenho visto o melhor de Deus na minha vida. Eu não tenho visto o melhor de Deus. Eu estou no mundo das drogas, eu estou com um casamento quase arruinado. Cadê o melhor de Deus? O segredo está. Não importa o momento que você está passando. Permaneça. Se você tem sido fiel, permaneça fiel. Porque a dor, preste atenção, a dor é momentânea. A dor é momentânea. Mas a vitória, as marcas e as cicatrizes que vão ficar, vai ser eterna. Então, a sua dor que você está sentindo hoje, ela vai passar. E no dia que ela passar, você vai lembrar dela como se fosse algo que serviu para o seu crescimento. Um exemplo, Jefferson. Um exemplo. Muitas vezes a pessoa está aqui, vai para o médico, vai para fazer um parto, uma mãe. Um exemplo, uma mãe. Ela vai ter um filho. Quando ela vai ter o filho, você que está tendo um filho, mãe, está próximo a dar à luz, você vai sentir dores muito fortes. Mas aquelas dores de ter um filho, de conceber uma vida, ela vai ser momentânea. Mas o seu filho, a alegria de ter ele ao seu lado vai superar a dor. No momento que você tem ele nos seus braços, você vai dizer que realmente a dor não significou nada perante o seu filho nos seus braços. Então é isso, a dor é passageira. Mas a vitória, as cicatrizes e o crescimento que ela gera é eterno. Então não se limite à dor que você está sentindo hoje. Não se limite ao momento de dor que você está sofrendo. Permaneça fiel. E você que não tem sido fiel, se conserte. Faça como Ezequiel, que abriu o coração perante Deus e foi sincero. Seja sincero. E Deus, ele vai te ajudar. Ele está pronto a te ajudar. Só precisa você dar o primeiro passo. Só precisa você dar o primeiro passo. E a pessoa muitas vezes diz assim: Jefferson, mas eu tenho que fazer A, B, C, D. Não. Você precisa fazer uma única coisa. Primeiro passo. Depois do primeiro passo, você pode ter certeza que Deus vai te dar as ferramentas necessárias. Vai ser fácil? Não vai ser fácil. Mas vai ser gratificante. Então vamos seguir aqui, para não perder o norte. Ezequiel estava falando com Deus e abriu seu coração, dizendo para Deus que tinha andado em integridade com ele, tinha sido fiel, tinha andado retamente e chorou. E não reclamou, preste atenção, ele não reclamou, ele chorou. Mas Jefferson, lágrimas significam que eu vou mover o coração de Deus por lágrimas? Não. Ele faz isso aí, as lágrimas dele era a sinceridade dele.
isso é muito importante. Muita gente diz que lágrimas ou sentimentos movem o coração de Deus. O que moveu o coração de Deus ali não foi as lágrimas de Ezequiel, foi a sinceridade do coração, foi a integridade dele. Porque Deus sabia que o que ele estava falando, ele tinha cumprido. O que ele estava falando, ele vivia. Então, seguindo aí no versículo 4. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Olha aí. Ezequias, ele recebeu de Deus a própria palavra de que ele morreria. Então, para ele era um problema que não tinha mais solução. Pode ser que na sua vida você recebeu um problema, você está passando por uma dificuldade que aparentemente, preste atenção, aparentemente não tem solução. Mas isso é somente aparente. Todos os problemas há solução. Toda dificuldade há solução. Até para a morte de Ezequias teve uma solução. Mas precisou que ele desse o primeiro passo. Precisou que ele não fosse uma pessoa que se auto-justificasse. Ele não foi uma pessoa que estava ali dando desculpas. Preste atenção. Para uma pessoa alcançar a Deus, você não adianta dar desculpas. Porque quando uma pessoa dá desculpas, ela assume dentro dela que ela não pode. Deus, ele pode levantar um fracassado, mas Deus não pode mudar a história de uma pessoa que dá desculpas. Por que, Jefferson? Porque um fracassado, ele tentou e falhou. Uma pessoa que dá desculpas, ela decidiu não viver a vida. Ela decidiu, sempre que chega um problema, acusar A, B, C, D, dizer: não, o problema não sou eu, o problema é fulano, não, o problema é minha família, não, o problema é o meu carro, é minha casa, é minha esposa. Elas terceirizam a culpa. Em vez dela assumir a responsabilidade e dizer assim: ó, eu preciso mudar, eu preciso mudar a minha vida, eu sou o responsável por mudar, e depois as pessoas vão mudar juntamente comigo, mas primeiro você tem que mudar. O primeiro passo quem dá é você. Chega de dar desculpas. Sim, é com você. Chega de dar desculpas. Basta. Até quando você vai dar desculpas dizendo que o problema é cicrano, é fulano? Assuma a responsabilidade e mude a sua vida. Ezequias, ele recebeu o decreto de morte. E mesmo assim, ele conseguiu mudar o decreto que ele recebeu. Ele recebeu de Deus. E muitas vezes você recebe uma informação de uma pessoa, de um parente, e você assume como se fosse algo fatal, inalterável. Então, não pare. Não desista. Continue. Mas Jefferson, tá difícil, tá doendo. Peça a Deus forças, porque Ele está pronto a te dar mais forças. Ele está pronto a te dar forças. Faça como Ezequias, oração. Entre em contato direto com o seu Criador. Não importa onde você esteja, se você está no seu trabalho, na sua casa, você pode falar com Ele agora. Você pode dizer: Senhor, eu preciso da tua ajuda. Se você estiver na sua casa, vá para um quarto. Feche a porta, fale com Deus, como se fosse um seu amigo, aquela pessoa que você abre o seu coração. Em vez de você estar abrindo o seu coração para pessoas que não podem te ajudar, abra o seu coração para uma pessoa, um Deus todo-poderoso que pode mudar a sua vida. Que é 100% homem e 100% Deus, que foi Jesus, que passou pela terra e que foi 100% homem e 100% Deus. Questionável. Ele não foi, ele não pecou. Ele passou pela terra, recebeu os nossos pecados e mesmo assim não pecou. Então, não deixando de lembrar,
o Senhor mudou o decreto sobre a vida de Ezequias, mas porque ele tomou uma atitude, ele tornou a se mover, ele não recebeu aquela informação e disse é o fim. Ele tentou mudar o estado do decreto. Ele orou, ele falou com Deus, ele deu o primeiro passo. E o Senhor respondeu. Com a integridade do coração dele, o Senhor respondeu a oração dele. E eu digo novamente, não foi as lágrimas que fez Deus mudar a opinião dele sobre a morte de Ezequias. Foi a inteireza, foi a integridade de coração, foi a sinceridade dele. E não foi porque ele merecia, foi pela graça de Deus. Não pense que Deus tornou a mudar por causa dele, mas foi pela graça. O que é graça? Já é favor não merecido. O Senhor teve graça sobre a vida dele para poder multiplicar anos. Então vamos aqui novamente. Versículo 5. Vai e dize a Ezequias, assim diz o Senhor Deus, de Davi teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, e a ti e a cidade. Defenderei esta cidade. Ser-te-ei isto da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá estas palavras que falou. Eis que farei retroceder 10 graus. A sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acais. Assim retrocedeu o Senhor os 10 graus que já havia declinado. E só uma coisa. Deus é tão maravilhoso quando Ele nos responde que Ele não precisava ter feito o que Ele fez. Ele voltou 10 graus. 10 graus. Só repetindo aqui novamente, versículo 8. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol, declinada no relógio de Acais. Deus, Ele não precisava disso. Ele não precisava para poder mudar, para curar Ezequias, que ele estava com a doença incurável. Ele não precisava ter voltado o sol, retrocedido aqueles graus, que é aquela hora. Mas ele fez isso para ficar marcado. E se você pesquisar um pouco, você vai saber que, se você pesquisar sobre astrologia, sobre rotação da Terra, aqui é já uma parte científica. Realmente, nós temos horas que não estão contadas, por causa que houve sim uma retirada de tempo da história. E essa retirada de tempo foi Deus provando a seu servo que ele era fiel. Então o Senhor provou a Ezequias retrocedendo horas, que é chamado graus, né? Porque antigamente o pessoal tinha o relógio solar. Eles viam a hora através da declinação do sol. Quando o sol ia subindo, quando dava meio-dia, o pino do sol ficava no centro. E conforme ia passando as horas, ia declinando a sombra. Então, esse tempo que Deus reteve, se você pesquisar, você vai ver que cientificamente foi comprovado. O mundo, nossa história, ela tem tempo que foi retrocedido, retirado. Interessante, né? É para ver como perdura. A palavra de Deus, ela perdura no tempo. Ela é imutável. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Se Deus te deu um propósito, Ele vai te cumprir. Mas precisa você fazer sua parte. Não adianta você esperar que Deus te dê o propósito, Ele te fazer mudar da água para o vinho, não. Deus, Ele te deu já o propósito de vida. Mas precisa você fazer sua parte, se capacitar para alcançar esse propósito. Deus, Ele já colocou o objetivo, o sonho no seu coração. Deus já te disse para quem você foi chamado. Não precisa você procurar em outro lugar, está aqui, ó, aqui dentro. Você sabe para que você foi chamado. Mas Gerson, eu não sei agora. Fale com Deus.
entre em oração e Ele vai te responder. E Ele vai me responder como, Jefferson? Através da palavra. Isso aqui Ele está falando todos os dias. Só não ouve quem não quer. Só não ouve a Deus quem não quer, porque todos os dias Ele fala. Só basta você parar e dar atenção e ouvidos. Então, pessoal, vamos fazer mais uma oração. Pedir para Deus nos ensinar a não culpá-lo, mas ter autorresponsabilidade de assumir os nossos defeitos e ser sincero com Ele, e assumir os nossos deveres e a nossa missão e cumprir o que Ele nos prometeu e nos concedeu. Feche seus olhos. Senhor Jesus, meu Deus, diante da Tua presença, Pai, aqui nós estamos, Pai. Graças nós te damos, Senhor Jesus Cristo, por esta palavra. Meu Deus, que esse ensinamento, meu Pai, seja cravado no coração, meu Pai, na alma de cada um desses, dos meus irmãos. Que eles venham, meu Pai, a partir de hoje assumir a missão e venham parar de dar desculpas, ó Pai. E venham aprender, meu Pai, a ter responsabilidade consigo mesmo de cumprir o propósito, meu Pai. De poder, Senhor Jesus, assumir a missão que o Senhor nos deu. Meu Pai, capacita quem está fraco. Fortalece os meus irmãos. Não deixa que o coração deles, meu Pai, venham se tornar corações, meu Pai, de pedra, mas quebranta. Dá um coração humilde para ouvir, praticar, meu Deus, a Tua palavra. E faz, meu Pai, com que eles venham ter sede e venham aprender, meu Pai, a ler a Tua palavra, a ouvir a Tua voz. Meu Deus, nós te entregamos essa oração em Tuas mãos. Graças nós te damos pelo Teu amor, pelo Teu cuidado que o Senhor tem para conosco, mesmo sendo tão pequeno como somos. Amém.